Muito bem, então vamos lá, aqui é Natanael Oliveira, seja muito bem-vindo, mais uma vez, seja muito bem-vindo para essa nossa série, falando sobre como criar novas fontes de lucro para a sua empresa. Mais uma vez, vou botar esse recado para você, que é um empresário que fala o seguinte: Natanael, eu quero vender mais, quero vender mais, quero vender mais. E muitos empresários, eles ficam tentando vender mais, tentando vender mais, tentando vender mais, quando eles poderiam pensar também sobre como criar novas fontes de lucro para sua empresa, e é exatamente esse bate-papo que a gente está fazendo agora. O Plano Mestre para vender todos os dias, as estratégias mais poderosas, simples e atuais para vender todos os dias em 2019 ou fechar 2018 com recorde de lucro. O que eu quero falar aqui sobre vender todos os dias durante o ano? Basicamente, eu quero começar com a meta básica, que é você conseguir pagar os seus boletos, que é você conseguir fazer com que a sua empresa barra a sua vida pessoal esteja tudo certo, os boletos estejam sendo pagos, você esteja gerando aí uma receita maior do que as suas despesas e você possa estar aí navegando em um fluxo de caixa positivo. Essa é a primeira meta que você tem que ter. Algumas empresas falam: eu estou com fluxo de caixa negativo, eu preciso vender mais, eu preciso faturar mais para pagar as contas. Em muitos casos, você precisa sim vender mais, porém, você pode vender mais criando novas fontes de lucro e não simplesmente insistindo em vender os mesmos produtos e ter as mesmas fontes de lucro. Segundo ponto é a liberdade de você ter aí uma previsibilidade maior dos seus resultados, não ficar tão refém aí de estar sempre na tua empresa fazendo as coisas acontecerem, correndo. Depois que você paga os boletos, você quer um pouco mais de liberdade. Nesse primeiro momento de pagar o boleto, você vai ter que trabalhar duro, forte, mas depois você pode ficar um pouco mais light, porque as coisas vão estar de uma maneira muito mais organizada. Algumas pessoas falam: eu tenho até dinheiro para viajar, mas não posso, se eu não estiver acompanhando o negócio não anda, etc. E a última razão são pessoas que já estão de uma certa forma organizada e agora elas querem escalar. Elas querem levar sua mensagem para uma quantidade maior de pessoas, elas querem levar aquilo que elas ensinam, aquilo que elas falam para um número maior de pessoas. Então, basicamente, nós temos empresários que estão na situação de fluxo de caixa negativo, precisam pagar os boletos urgentemente. Se você criar novas fontes de lucro, isso já vai te ajudar. Nós temos aqueles que querem ter mais liberdade, mais resultado. Isso também é extremamente importante, porque uma vez que você está gerando ali mais receita do que despesa, você quer ter uma previsibilidade nos resultados, você não quer ter um mês bom, 2, 3 meses ruins. E por último, são pessoas que querem mais resultados, querem um impacto maior, querem uma escala maior, etc. E eu gosto de dizer, mais importante que saber o que fazer e o como fazer é saber o que você vai fazer primeiro. Então eu quero que você olhe primeiro para essa imagem aqui. 3 situações. Natanael, a minha situação é: eu preciso pagar boleto, estou com fluxo de caixa negativo na minha empresa. Natanael, a minha situação é que eu não estou conseguindo bater minhas metas. Não, Natanael, já estou batendo minhas metas, mas eu queria escalar, quero ir para um próximo nível. Então beleza, vamos falar como é que você vende todos os dias durante o ano e alcança essas metas. E aí, para a gente fechar essa série falando sobre como criar novas fontes de lucro, eu quero que você olhe para essa imagem aqui, que é um ano dividido em 4. Q1, Q2, Q3, Q4. Cada Q representa um trimestre. Trimestre janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e o último trimestre, outubro, novembro e dezembro, que é quando eu estou gravando esse vídeo agora, outubro de 2018. E aí a primeira coisa que eu recomendo é que você comece a organizar a sua empresa em trimestres. Você pega um ano, divide em 4 trimestres e você começa a analisar os seus resultados. Q1, Q2, Q3, Q4, que é exatamente como as grandes empresas fazem. Você pode se espelhar em como elas se organizam. A Apple, por exemplo, divulga receita recorde e alta de 32% no lucro do terceiro tri fiscal, ou seja, ele divide o ano fiscal também, ó, o que a gente faturou, o que a gente lucrou, o que foi custo, o que é isso, para os investidores terem uma noção daquilo que está acontecendo. Olha essa imagem aqui, ó, o lucro da Apple, né, o retorno que ela vai tendo ao longo dos anos. Você tem em 2004 até 2017 em bilhões de dólares, e aqui você tem o detalhado. Então, por exemplo, se você olhar aqui, ó, a Q4 de 2010, 20,3 bilhões, Q1 de 2011, 26,6 bilhões, e você vai tendo por trimestre. E você começa a observar que, por exemplo, o Q1 de 2012, 46,3 bilhões, o Q1 de 2013, 54,5 bilhões, e o Q1 de 2014, 57,6 bilhões, você percebe que são meses que a Apple vai ter um faturamento muito mais forte. Então começa a se encontrar padrões em cada um dos trimestres. Mais uma vez você tem aqui, agora por produtos, você tem 37 milhões de unidades vendidas no Q1 de 2012, 47 milhões no Q1 de 2013, você vai ter aqui 51 milhões no Q1 de 2014. Ou seja, você tem aqui
com um comparativo de venda por produtos. E o que eu recomendo que você faça como empresário? Primeiro você vai acompanhar o crescimento da tua empresa ao longo dos anos, obviamente, isso é uma coisa óbvia, e depois você vai quebrar isso em trimestres, porque você vai começar a entender quais os trimestres mais lucrativos da tua empresa, quais os trimestres que você teve um melhor resultado, quais os trimestres que você teve um resultado pior. Você vai quebrar isso por produtos e aí você vai começar a encontrar padrões. Depois você vai buscar como que eu fiz essas vendas, como que eu trabalhei as minhas estratégias de marketing, quais foram as campanhas que eu trabalhei. Então você tem aqui, as vendas do iPhone são muito mais fortes do que a Apple poderia imaginar. Por quê? Porque a Apple já tinha uma projeção. Isso é muito importante para a empresa. Ter projeções de vendas, ter uma expectativa do que vai acontecer. E quando você tem um histórico e você divide um ano em trimestres, você começa a organizar a tua empresa e começa a saber o que vai acontecer. E agora eu vou fazer uma pergunta para você que é empresário. Você sabe qual é o seu melhor trimestre? Você sabe se é o primeiro trimestre, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto? Você sabe qual é o seu pior trimestre? Você tem esse histórico, você tem esses dados? Alguns trimestres são melhores do que outros para vender produtos de alto valor. Alguns trimestres são melhores que outros para vender grupos de negócios. Outros são melhores do que outros para vender um produto de recorrência. Outros são melhores para lançar novos produtos. Mas se você não sabe, se você não tem a mínima noção de qual é o melhor trimestre da tua empresa, se hoje você não organiza a tua empresa dessa maneira, muito provavelmente tem muita coisa passando e o mais provável que esteja acontecendo é que você está fazendo um esforço muito maior para fazer um resultado bem menor do que você poderia ter simplesmente porque está faltando planejamento, método e organização em termos de geração de lucro para o teu negócio. E aí eu faço algumas perguntas aqui, ó. Qual a sua meta para o Q4? Ou seja, para esse último trimestre agora, qual que é a tua meta? Qual que é o histórico dos últimos anos do Q4? Nathanael, não tenho. Tudo bem, fica calmo. Quais são os ativos que você tem para usar nesse Q4? Nathanael, só tem um. Beleza, você vai precisar de mais. Você vai criar novos produtos para vender no último trimestre? Outra pergunta, quais campanhas você irá executar no Q4? Que tipo de estratégia de marketing você vai usar nesse último trimestre? Você já definiu? Qual que é a sua meta real de faturamento? Quantos leads serão necessários? Qual a estratégia para geração de leads você vai utilizar? Qual equipe será necessário para fazer com que tudo isso rode? Qual a margem de lucro aceitável para você trabalhar nesse próximo trimestre? Qual a ação mais rápida pode ser feita nos próximos dias para você conseguir ter um bom resultado? E por último, qual método você irá usar no seu Q4, no seu último trimestre, para alcançar essas metas? Então, ó, resumo de tudo. Eu falei nessa série que muito mais do que simplesmente vender mais, você precisa também criar novas fontes de lucro para a tua empresa. Ou seja, se você só tem um produto, como é que você constrói um outro produto? Não necessariamente um outro produto da mesma forma, mas com um tipo de entrega diferente, com um formato diferente. Como é que você pode ampliar tua margem de lucro criando novos produtos para vender para as pessoas que já são seus clientes? Como é que você atrai novos clientes que você não está conseguindo vender para eles criando novos produtos? Então são uma série de perguntas estratégicas que somente um CEO pode responder, somente um dono de empresa, um dono de negócio, alguém que está com a visão realmente desenhada para a empresa pode responder. E essas perguntas aqui, essas 10 perguntas aqui, elas são uma base, elas são um norte, não só para você definir um trimestre, mas para você definir um ano de uma empresa. E é exatamente isso que eu vou fazer na chamada imersão dos CEOs. Muito em breve eu vou liberar oficialmente algumas vagas para eu me reunir com cerca de 10 empresários, onde durante um dia nós vamos conversar e vamos resolver cada um desses 10 pontos com relação a como é que você encontra os resultados da tua empresa, como é que você define os ativos, como é que você cria novas fontes de lucro, como é que você define as estratégias, as campanhas ideais para o teu negócio, como é que você alinha se a tua meta de faturamento ou a tua meta de lucro estão bem desenhadas, quantos leads serão necessários, qual a melhor estratégia para você atrair esses leads, qual a equipe vai ser necessária para fazer com que tudo isso rode, qual que deveria ser a margem de lucro aceitável para a tua empresa, qual a ação mais rápida pode ser feita nos próximos 10 dias, qual modelo de campanha você vai fazer, enfim. Eu vou me reunir com esses 10 empresários durante um dia inteiro, de manhã até de noite. Nós vamos passar esse dia junto com esses 10 empresários e eu pessoalmente vou ajudar nesse planejamento. Nós também vamos ter uma reunião individual. Eu vou me reunir com cada um desses empresários, vou fazer uma reunião online, onde eu vou me reunir com esses empresários após a imersão, para a gente acompanhar a implementação daquilo que foi
planejado. Então, se você é empresário, você quer planejar o ano 2019 com base em processos, com base em metodologia, com base em um planejamento financeiro bem desenhado para a tua empresa criar novas fontes de lucro, e você quer ajuda para criar novas fontes de lucro, para definir as campanhas, para definir os melhores modelos de copy, a estrutura que a tua empresa precisa, muito em breve eu vou dar oportunidade para alguns empresários serem acompanhados um dia de imersão comigo, que é o que eu estou chamando da imersão dos CEOs. Por que é a imersão dos CEOs? Porque eu estou falando apenas com donos de negócio, com pessoas que eles querem bater suas metas. Seja a sua primeira meta hoje sair do fluxo de caixa negativo, seja a sua meta ter mais previsibilidade e lucratividade na tua campanha, ou seja a tua meta escalar e buscar novas metas para o teu negócio. Então eu vou ajudar esse grupo de empresários em cada uma dessas análises, na criação desse planejamento. Eu vou compartilhar os bastidores da minha empresa, de como que eu faço isso e principalmente como que você pode criar novas fontes de lucro para a tua empresa, aumentar toda a criatividade, aumentar a previsibilidade e, claro, vender todos os dias. Então, se você tem interesse, fica atento, porque muito em breve eu vou liberar essas 10 vagas para um dia de imersão com os CEOs. Beleza? Então é isso, um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima.